Muito bom. E para mim, vocês sabem, é um privilégio imenso estar aqui mais uma vez para partilhar da palavra de Deus. Você está no meio da série Andando com Cristo. Se você não pegou, não assistiu, não participou das mensagens anteriores, pode entrar no nosso site. Lá você vai ter à disposição um MP3 para você ouvir a mensagem no seu carro, no seu smartphone. Você pode baixar a pregação para o seu computador, tem lá os slides, tudo gratuitamente. O nosso desejo é partilhar cada vez mais e melhor a palavra de Deus. Então, que você participe disso também, tá bom? Muito bom. O nosso tema de hoje, queridos, está ligado ao conhecimento de Cristo. O Cristo conhecido ou desconhecido a partir de Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele me falava alegre que já tinha quase chegado a 5.000 amigos numa grande rede social. E aí eu fiquei admirado com aquilo e perguntei para ele: você conhece realmente todo mundo que está aí na sua rede social? Ele, mais ou menos, você sabe como é, né? Um indica, tal, você olha o rostinho, eu acho que eu sei quem é, pá. Ou então vê o perfil e diz: essa pessoa é interessante, está na minha rede social, pá, e você adiciona. Tudo bem. Aí eu fui para casa depois dessa conversa e fiquei pensando se Cristo faz parte também da minha rede social. Se ele seria um amigo ou seria um ilustre conhecido desconhecido? Estaria lá, era o meu amigo 50.035, que figura ali Amigos do Átila. Cristo está lá. Então a pergunta que eu vou tentar responder com vocês hoje é essa: você conhece Cristo pessoalmente? Muitas pessoas têm conhecimento de Cristo a partir de uma visão religiosa dele. E aí você vai poder ver algumas configurações dessa religiosidade expressa nas figuras que retratam Cristo. Temos todo tipo de abordagem aí, até o Cristo Rastafari, para você que gosta. Mas eu penso que esse último que apareceu agora é o que mais explica ou ilustra o pensamento das pessoas a respeito de Cristo. A interatividade que elas têm com Cristo. É claro que você reconhece essa obra quase de arte, não é verdade? De uma senhora idosa chamada Cecília, que está lá, ou estava, até pouco tempo atrás, no Santuário de Borja, na Espanha. Ela é convidada para restaurar a figura de Cristo, fez essa esbórnia açucarensca. Mas tudo bem, era a visão que ela tinha de Cristo. E a pergunta persiste: será que você conhece Cristo pessoalmente? Então vamos tentar responder essa pergunta a partir de Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar-nos a partir da leitura que vamos fazer no telão. Diz assim o texto: Jesus saiu dali e voltou para a sua cidade, que era Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Puxa, de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Mas não é esse aí o carpinteiro, o filho daquela, como é o nome dela? Maria, sim. Os irmãos deles estão aí, o Tiago, José, Judas, Simão. Não estão aqui também as irmãs dele? E então eles ficavam escandalizados por causa dele.
Jesus lhes disse, diante dessa postura, não é? Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Que o Senhor nos abençoe e possa nos dar entendimento dessa palavra. Eu quero lhes propor hoje à noite como um resumo, uma resenha de tudo que vamos meditar aqui nessas próximas 5 horas, que o andar com Cristo se efetiva no relacionamento pessoal. Você pode anotar a frase e levar para casa, porque vai resumir tudo o que vamos falar hoje. O andar com Cristo se efetiva no relacionamento pessoal. E observando o texto, eu penso que ele nos dá 2 recursos espirituais que para mim são essenciais, a fim de julgar se conhecemos Jesus pessoalmente ou não. 2 recursos que vão nos ajudar hoje à noite a entendermos se o Cristo que está na nossa mente é o Cristo verdadeiro, bíblico, se o conhecemos pessoalmente ou não. O primeiro recurso é o ensino e o segundo é a fé, a partir de Marcos capítulo 6. Vejamos primeiramente o ensino do reino a partir dos versos de 2 a 4. Esse é o primeiro recurso essencial para reconhecermos se estamos vivendo um relacionamento pessoal com Cristo ou não. Você viu no texto que ele volta para a sua terra, ele volta especificamente para a sinagoga onde ele cresceu, onde ele aprendeu as primeiras letras e entabulou as primeiras reflexões sobre o reino de Deus. Mas só que agora ele retorna não como o garotinho que jogava a bola na rua, mas ele retorna como um mestre com seus próprios discípulos e passa a ensinar a palavra. O ensino de Cristo, como você vai ver a partir de agora, tem efeitos muito particulares e específicos nas pessoas que o ouvem. Não é um ensino qualquer, mas busca levar a pessoa a um encontro pessoal, primeiro consigo mesma e depois com o sagrado, com Deus. E esse ensino é tão marcante e confrontador, e qualquer pessoa que lê o Evangelho e não é confrontada, não está lendo o Evangelho dentro do seu contexto. Ele é tão profundo e incisivo que o final do verso 2 nos traz um verbo muito interessante. Aí a minha tradução diz, ficavam admirados. Mas literalmente, queridos, essa palavra significa que eles receberam um golpe, como se fosse um soco no estômago. Eles foram tomados de um susto repentino que perdurou enquanto ele ensinava. Não foi algo assim... que é isso que ele está falando? O que é isso que estamos ouvindo? E eles foram mergulhados num assombro esmagador. E você vai poder verificar isso. Literalmente, eles foram espantados, foram chocados. Aí a voz do verbo passiva e a ação contínua. Agora, o interessante é que, diante dessa ação confrontadora do ensino de Cristo, eles buscam esconder-se atrás ou por detrás de perguntas irônicas. Veja aí no verso 2, como eu mesmo li, tentando interpretar o pensamento deles. Esse era o garoto aqui, o carpinteiro, lembra? Era uma afirmação desprezível e que desprezava, porque eles não falaram do nome do pai do garoto, falaram da mãe. E judeu entendia que o pai era o ponto principal de sustento e de prorrogação de uma família válida
dentro da sua crença. Bom, é um homem, um trabalhador braçal como a gente, o que é que ele tem para nos ensinar? O problema, queridos, estava nesse ambiente religioso, porque aquele pessoal estava acostumado a receber informações sobre Deus. E o ensino de Cristo fazia com que eles interagissem com o conhecimento a partir da confrontação pessoal. Eles, ao ouvirem aquele ensino, começavam a refletir, a pensar sobre a sua própria situação diante de Deus. Não era só uma palestra, mas era uma interação, como se Deus estivesse falando com o coração deles. E aí, queridos, quando somos confrontados, uma das coisas que comumente surge dentro da gente é o orgulho, não é verdade? E humilhação, que era o que se esperava diante daquele ensino, não fazia parte da pauta de reflexão daquela religião. A pregação que eles faziam não contemplava humilhação, muito pelo contrário. Eles tinham uma tradição nacionalista fortíssima, ligada à detenção de Deus como o Deus de Israel. Não era Deus de mais ninguém, era só Deus de Israel, é o nosso Deus. Outra coisa que eles não tinham no seu dia a dia religioso, na sua interação com esse conteúdo a respeito de Deus, era espaço para uma espiritualidade ungida, profética, poderosa, confrontadora. Não, é melhor que as palestras deixem todo mundo em paz nos seus lugares. Ô, irmão, não faz muita onda, vamos seguir assim mesmo. Afinal, todos creem da mesma forma, não é verdade? E é por isso que o texto mostra que eles preferiram criticar aquilo que estavam ouvindo e buscar o refúgio no caminho do escândalo. Mas aí eu pergunto a você, como é que o ensino de Jesus confrontava as pessoas? Por que o ensino de Jesus era assim tão diferente? E eu gostaria de situar você dentro dessa realidade para que você enxergue também a limitação daquelas pessoas. O ponto de partida do ensino de Cristo estava na encarnação e a manifestação visível do reino de Deus. Algo que aquela religião já não conseguia mais fazer. Porque eles tinham se apartado de uma essência espiritual, que era o relacionamento com Deus. O ensino, então, de Cristo apresentava autoridade divina. Algo que também eles não estavam acostumados a ver. Jesus dizia o que Deus pensava e queria. Enquanto a religião deles estava preocupada em falar o que os religiosos e teólogos pensavam sobre Deus, diziam sobre Deus. Mas Jesus falava o que Deus falava, o que Deus queria. Outro detalhe interessante do ensino de Jesus é que ele alcançava as pessoas, enquanto a religião só conseguia enxergar e evidenciar os erros das pessoas. Oh, mas você quer seguir a Deus com essa vida? Você pensa que é assim? Não, não é assim não. Você tem que parar de fazer isso, aquilo, dar receita de coisas que você precisa parar de fazer antes que Deus se digne de olhar do céu e ver em você algum atrativo. Mas é claro que você já ouviu Jesus falando nesse próprio evangelho, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim buscar gente justa, eu vim buscar pecadores ao arrependimento.
Outra coisa interessante é você perceber como é que Jesus, com o seu ensino, alterava a ordem daquela religião. Enquanto o pessoal se abraçava a uma lista de regras que levava as pessoas a um comportamento automático, alienador, Cristo estava levando as pessoas ao Deus de verdade, a olhar Deus nos olhos, a conversar com Deus pessoalmente. Jesus mostrava que a lista de regras ou os mandamentos eram só um meio para eles conhecerem a Deus pessoalmente. Não era um fim, eles transformaram os mandamentos no fim em si mesmos. E Deus estava de fora. Também o ensino de Cristo atingia a realidade interior das pessoas, o que a religião já não fazia há muito tempo. Bom, então, diante da impossibilidade do cumprimento daquelas regras, a religião sugeriu um caminho, que é o fingimento. A verdade é que a religião diz que você não precisa ser, você precisa parecer que é. É assim que entra a dissimulação do marketing pessoal. Quando eu não consigo viver a realidade do relacionamento, eu finjo, vestindo uma máscara de paz no coração, de alegria, de equilíbrio, de contentamento. Mas se alguém pudesse abrir as portas do meu coração, veria a aridez lá dentro, mergulhada num orgulho que estava sempre predominando sobre a novidade de vida. O ensino de Cristo não era assim. É interessante que ele ficava triste com a dureza do coração das pessoas. Outro detalhe é que o ensino de Jesus apontava para a misericórdia de Deus, mas a religião não. A religião exigia que as pessoas se aproximassem e conquistassem a sua salvação, o que claramente na Bíblia é impossível para o homem. Então você precisa fazer por merecer a salvação. E nós, no Brasil, estamos mergulhados numa tradição religiosa que investiu nessa ideia. E muitos ainda pensam dessa forma. Eu preciso merecer. Outros que já entenderam ou um dia se entregaram a Cristo, transferiram essa doutrina do ganho da salvação por méritos próprios para o que ele chama de santificação. Se eu não santificar a minha própria vida, se eu não me tornar um homem ou uma mulher santa, não vou conseguir agradar a Deus. Mas Cristo já ensinava, boa notícia para você. Deus tem misericórdia. E Ele encarnou essa misericórdia na cruz e na sua ressurreição. Louvado seja o seu nome. Também a religião não conseguia investir na libertação das pessoas, mas o ensino de Cristo sim. Na verdade, a religião queria aprisionar a alma das pessoas numa relação com um Deus que ficava isolado lá num céu distante, sentado num trono teológico. Mas Jesus não. Quem vê o Pai vê a mim. Vem comigo. Que coisa linda isso. Mas infelizmente eles escolheram o caminho do escândalo. Literalmente eles ficaram escandalizados nele. E no Novo Testamento essa palavra significa, de uma maneira metafórica, algo que desperta o preconceito, um obstáculo no caminho. Foi isso que eles fizeram diante da confrontação do ensino. Não é isso que eu preciso, não.
Preciso que alguém venha pensar as minhas feridas, resolva os meus problemas financeiros. Eu quero alguém que me sirva. E Cristo aponta um caminho diferente. Até o ponto de Jesus exclamar literalmente: não é um profeta desonrado, senão em sua própria terra. Agora, queridos, hoje isso também pode ocorrer. Um grande número de pessoas convive com uma noção religiosa de Cristo, com a falta de transformação, com uma ideia de que eles precisam se converter, ou se converteram a um sistema doutrinário, a uma raiz eclesiástica, a uma tradição, a um catecismo, à reverência a teólogos do passado, aos sistemas que eles usaram para explicar a fé. Não, queridos, nós seguimos o Cristo bíblico, revelado na teologia bíblica, no Evangelho que se fez homem, com o reino de Deus que andou entre nós. Por isso, você que foi criado numa igreja, papai, mamãe, vovô, que gosta de dizer que tem uma tradição, precisa se ligar nessa verdade. Talvez seu pai ou seu avô desenvolveram um relacionamento pessoal com Cristo, e você não pode usufruir desse relacionamento deles, cada um por si. E você pessoalmente com Cristo vai viver esse relacionamento de transformação. Senão eu não sou profeta, mas já antevejo o futuro, ou o seu presente. Você vai ficar com o coração igual ao daqueles caras das sinagogas. Vazio, frio, distante da graça de Deus, achando que tudo isso aqui é uma bobagem. Esse negócio de orar para alguém que a gente não vê, isso aí é coisa de louco. Pela religião eu posso até concordar com você, mas quem tem um encontro pessoal com Cristo vive outra realidade, aleluia. Você precisa lembrar que o reino de Deus é aquela semente que frutifica dentro de nós, não é religião. É a árvore que cresce dentro da gente e alcança outras pessoas, que nos faz gente nova todos os dias, de dentro para fora. Mas para isso ocorrer, é preciso vivermos um relacionamento pessoal com Cristo, porque andar com Cristo se efetiva no relacionamento pessoal. Bom, além do ensino, o segundo aspecto, o segundo recurso espiritual que para mim é essencial, que brota do texto, para avaliar o nosso nível de conhecimento de Cristo, ou se estamos vivendo um relacionamento pessoal com Ele, é a fé do reino. Versos 5 e 6 agora. E se você olhar na sua Bíblia, tem uma declaração que me intrigou bastante. O texto afirma, olha aí, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Você não acha estranho isso? Como o próprio Deus não pode fazer milagres? Claro que pode. O que foi que aconteceu ali? Talvez numa leitura desatenta, você pense que foi a falta de fé daquelas pessoas que impediu a ação de Cristo. Mas saiba, eles tinham fé sim. Eles tinham fé. Mas não era uma fé que advinha do reino. Era uma fé religiosa, sem base relacional. Você entende a diferença? Ele tinha fé num corpo doutrinário, num sistema, numa tradição. Ele se abraçava na história dos seus antepassados, mas não tinham a fé que os levava a um relacionamento pessoal com Deus. E você vai perceber que as manifestações milagrosas à época
tinha o objetivo de revelar a chegada, e mais do que a chegada do reino, a aceitação desse reino na pessoa do Senhor. Não tem nada a ver com a limitação do seu poder, mas sim com essa recusa consciente do propósito daquelas bênçãos. A manifestação do reino num nível pessoal, de relacionamento pessoal. Agora veja o texto, você vai perceber, alguns exerceram a fé relacional com Cristo e usufruíram da manifestação de poder dele. Você percebe também no texto que, literalmente, verso 6, a falta de fé pertencia a eles. A falta de fé relacional estava impregnada no coração deles. Eles não conseguiam nem crer nas promessas que eles professavam. Eles não conseguiam nem crer no conteúdo relacional que se espalhava pela Bíblia no Antigo Testamento, que eles liam todos os finais de semana. Não conseguiam crer. Não tinham a realidade da vivência com essa grandeza e a fidelidade do Senhor. E naquele momento estavam reeditando, queridos, a advertência profética sobre si mesmos, lá do Antigo Testamento. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui estamos falando da fé viva, ativa, mas principalmente receptiva, como um sinal claro de que você conhece a Cristo pessoalmente. O reino entrou na sua vida e está crescendo, transformando você. É a prova de que Cristo se tornou o Senhor de tudo o que você é, da certeza, da incerteza, das decisões, do passado, do presente, do futuro. É a mostra que o seu coração não foi esclerosado pelo engano do pecado. Então eu posso orar, eu posso cantar, eu posso falar palavras próprias da fé, mas sem um relacionamento íntimo, pessoal, o meu coração vai estar insensível à novidade de vida. E o que fica no lugar, queridos, ou é o sentimentalismo, ou é o descaso, a irrisão, o menosprezo, a perda do propósito de se estar com Ele. Enquanto que a fé exercida, receptiva, abre o meu ser para conhecê-lo intimamente. Agora, isso não é teórico, mas é vivo e eficaz. Bom, eu quero isso, você pode estar dizendo. Então, ótimo, que bênção isso. É preciso que você entenda, então, que tudo começa por esvaziar-se a si mesmo, para que você possa ser cheio. Vazio de mim, sou repleto por Cristo. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer, querido. E sem esse ato não é possível conhecer o poder redentor da ressurreição que Cristo pode fazer dentro de você. Mas quando você faz isso, eu não sou capaz, Senhor, entra no meu coração, me faz gente nova, eu quero viver esse relacionamento pessoal, eu não quero esse Cristo religioso, formatado, eu quero o Senhor que caminhe comigo, que vai adiante de mim, eu quero o pastor, eu quero o líder da minha vida, eu quero poder partilhar com o Senhor tudo, os erros, os acertos. Quando você faz isso, logo vai poder começar a ouvir certas coisas no seu coração. Filho, seja purificado dos seus pecados, você está perdoado. Oh, que delícia
andar com Cristo e ser uma pessoa leve todos os dias, sem ser escravizado por um passado de erros, por um presente de incapacidades. Finalmente Ele vem e me toma pela mão. Você vai poder ouvir Jesus lhe dizendo: olha, eu vou colocar um vinho novo no seu coração novo. Entenda que quem faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão, minha irmã, vem para perto de mim. Por que que você ainda está com tanto medo? Por que você não tem fé? Eu estou presente, eu estou aqui. Filho, volta para casa, para sua família, vai dizer para eles o quanto o Senhor fez por você e como tem tido misericórdia de você. Vá em paz, seja liberto do seu sofrimento. É disso que estamos falando. Agora, sem o ensino certo e sem a fé pessoal de relacionamento íntimo, você nunca vai conhecer o Cristo bíblico, o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, libertador, transformador. Eu gostaria de convidar você a fazer uma prece, uma oração lá no seu coração. Se você puder abaixar a sua cabeça, de alguma forma concentrar-se e conversar com o Cristo vivo que está aqui presente. Não porque a borda tenha qualquer coisa especial, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele tem amor. Ele trouxe aqui essa noite. Você pode dizer lá no seu coração: Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor verdadeiro, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu entendi que os ditames de uma religião, seja qual for ela, não serão suficientes, nem competentes, para me fazer conhecer o Senhor pessoalmente. Então eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, os meus erros, os meus acertos, e pedir que o Senhor entre na minha vida e me faça gente nova de dentro para fora. Se você fez essa oração e esse pedido, creia que o Senhor vai se revelar a você de uma maneira muito especial. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque você vai andar em novidade de vida. É o que eu peço por mim todos os dias, peço por você, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja.